Mas ele não tem a Globo e outros grandes meios de comunicação, os jornais. Só a imprensa. Mas é É, só a imprensa. e a Globo. A Globo está desistindo já. Porque é inviável. Se ele tivesse deslanchado, se ele tivesse começado com 6, aí na outra pesquisa ele está com 10, depois ele está com 14. Mas não, ele começou com 8, agora ele está com 7, aí alguma pesquisa está com 9, e parece que é o patamar de onde ele passa. Ele está num partido minúsculo, um partido que nem tem dinheiro para essa loucura que ele quer fazer. Ele não tem estrutura, é um partido que não tem uma capilaridade pelo território nacional. O Brasil é um país difícil, é um país grande para fazer essa campanha. Ele não tendo chance, não tem por que gastar dinheiro nessa empreitada. Não faz sentido o partido torrar dinheiro numa campanha de quem tem 10%, sendo que o Lula pode vencer no primeiro turno. Eles vão acabar abandonando o Sérgio Moro, ele que saia para o Senado se quiser, e vão gastar esse dinheiro com qualquer outra coisa. É uma campanha que não tem de ir para lugar nenhum. Aliás, a Janaína Pascoal, já no Twitter dela, já estava desesperada, né? Pedindo o apoio do Weintraub e tudo, porque o Lula vai ganhar logo, já vai, pelo menos já vai para o segundo Isso. turno. A gente já sabe que vai. Mas essa pessoa, a Janaína, querendo apoio para ir para o Senado e tudo mais, não é? Ela quer ir para o Senado, não é? É o Ela sonho quer. dela. É o sonho dela. Então, eu queria te perguntar outra coisa. Ele, bom, admitiu que fez a Lava Jato para destruir o PT. Com essa condição, você acha que o PT sai mais na frente, consegue mais apoio, consegue algum tipo de simpatia de outros partidos? Vão formar uma grande frente? Vão formar. Como é que vai ser? Qual é o cenário que o PT pode contar para as eleições de 2022? É que é o seguinte, no Brasil, praticamente dá para dizer que não existe direita. Existe extrema direita. Uhum. Existe uma direita reacionária, escravocrata, neonazista, extremista. Então, arrancar o PT do poder e achar que vai jogar o governo no colo da direita, jogaram na direita, caiu na extrema direita. Então, tá todo mundo já falando assim, olha, só quem tem voto nesse país, Lula e Bolsonaro. Se não for Lula, será Bolsonaro. E todo mundo da classe política já trabalhou com o Lula e se deu muito bem com ele. Sendo de centro, de direita, de esquerda, o Lula é um conciliador. O Lula ele não tem inimigos, ele tem adversários, mas ele não tem inimigos. Não tem pessoas que odeiam o Lula. Tem pessoas que querem que ele desapareça da cena política para ocupar aquele espaço. Mas o Lula não tem inimizades com ninguém. O Bolsonaro tem. Tem gente que não quer nem ver ele pela frente. O Sérgio Moro só tem inimigos. Ele não tem nenhum amigo, porque ele perseguiu todo mundo que ele Ele pôde. plantou isso, né? Está colhendo. Então, nesse cenário, os apoiadores do Bolsonaro estão querendo já abandoná-lo. Estão falando, olha, nós vamos até onde? Porque o ano que vem vai ser pior, Bolsonaro vai afundar, nós vamos afundar juntos. Se é o Lula que vai ganhar, vamos para o barco do Lula. Ele está sendo abandonado pelos próprios aliados dele, porque a derrota está inevitável. Está inevitável, assim. Vai ser de 60%, 70%, 80% que o Lula vai ganhar. Se tiver uma chance de segundo turno, não deve nem ter. Deve ser no primeiro turno isso daí. Agora, o que assusta é o crescimento dos neonazis, né? É Dos. inexplicável isso. É inexplicável como que você pode errar, mas se você olha para trás e alguém já errou, você não precisa errar de novo. Assim, Depois de quase um século do que aconteceu na Europa, do que aconteceu na Alemanha, você vendo aonde que você começa, mas você não sabe onde você acaba. Como é que esse povo inventa de recuperar uma mentalidade dessa ultrapassada, uma mentalidade que a gente sabe para onde leva, num país que está em crise, achar que é dividindo? Mas foi a estratégia do Bolsonaro, unir as pessoas pelo ódio, né? Achar um inimigo comum e simplesmente atacar. Essa é a pior herança do bolsonarismo. É um país que nem conversa mais. e, Porque e sempre você conversava com o bolsonarista, não tem como conversar. não, é uma espécie de fanatismo, né? É um fanatismo religioso É o cujo fanatismo nazi. é, Os Sim, nazis também eram altamente é fanáticos. a psicologia de sim, gado, né? De rebanho, né? Que eles, exato. eles utilizam. Praticamente tem todas as características de uma seita religiosa. O Uhum. culto à personalidade,
a idolatria incondicional de qualquer coisa que se faça é o melhor do que já foi feito, o que não faz é porque não tinha que ter feito, é porque os outros não deixam. É típico de regime totalitário, realmente. É típico, né? O Hitler não falava em Deus, mas o Bolsonaro fala em Deus. É um fanatismo religioso e neste momento ele consegue a adesão, a parte que o apoia. Há alguém para além do fanatismo religioso de uma classe, de uma certa classe evangélica e neopentecostal, há alguém que o apoie fora desse fanatismo religioso? É que assim, dá a impressão que ele conseguiu controlar a massa dos evangélicos no Brasil. Na verdade, não. Na verdade, ele fez acordos com os líderes. E esses líderes só têm interesses próprios. Eles querem que perdoem as multas das igrejas, eles querem benefícios fiscais, isenções de impostos. Os líderes estão com o Bolsonaro. A comunidade evangélica não está mais. O Lula tem vantagem hoje dentro da comunidade evangélica. Eles já abandonaram o Bolsonaro. O Bolsonaro, enquanto as pessoas estão morrendo no Nordeste, está dançando funk na praia, com mulher de biquíni, bebendo, fazendo festa. As pessoas assim estão, assim, não tem como não ver mais quem é Bolsonaro. É uma pessoa que não trabalha. Bolsonaro está trabalhando pela legalização dos jogos de azar, que os evangélicos são radicalmente contra. Ele está oferecendo para Então, os isso líderes. não é contra a moralidade? Sim. Ele que sempre defendeu a moralidade, agora defende os jogos de azar? Que Ele destroem a acredita em família? Cristo, né? Que destroem a família, que ele diz defender. Exato. Acreditou quem quis. Eles estão vendo quem é Bolsonaro agora, porque esse projeto é dele e do filho dele, do Flávio. Ele sempre falou que queria transformar Angra dos Reis numa Cancún brasileira. Ele foi autuado pela Polícia Florestal em Angra dos Reis porque ele estava pescando ali. Não é que é errado pescar, a própria presença humana ali é proibida. É uma área de preservação ambiental, só estar ali você já é multado. Não precisa nem estar pescando. Ele não só não poderia estar, como estava e estava pescando. Ele foi multado, isso anos atrás. E a primeira coisa que ele fez como presidente da República foi mandar demitir o policial florestal que o multou. E Agora, isso é a uma multa prática foi anulada. recorrente, não é, Roberto? Porque Perseguição. aquele que investigava o contrabando recorde de madeira lá na Amazônia também foi desqualificado. E o delegado que investigava a facada, o processo lá da facada contra o Bolsonaro, foi mandado para uma missão de 2 anos nos Estados Unidos. Quando a polícia chega perto da família, ele se reúne com a Polícia Federal e dá um aumento. Quando chega perto de alguma coisa, ele pega aquele grupo e dá um aumento, dá um bônus, dá uma coisa. Então acaba a corrupção, não é? Não pode divulgar, acabou o portal da transparência, não é? Sim. Então fica muito fácil. Esse policial que estava investigando a facada está investigando a pedido dele. Mas ele só quer que investigue, ele não quer que descubra nada, porque não tem o que descobrir. Então, o que ele quer é a dúvida. Ele quer falar que existe uma investigação e que ele sabe quem foi, mas não consegue chegar porque essas pessoas são protegidas pelo tribunal, são protegidas. Ele não quer que se descubra. Ele não quer. O trunfo dele é a dúvida, porque não aconteceu nada. Não foi a esquerda que quis matar o Bolsonaro, mas ele quer ter a dúvida. Então, ele quer ter a investigação, não a solução do caso. E esse policial ia chegar na verdade. Mas esses atos de demissão de pessoas que investigam determinados comportamentos que podem constituir crime, esses atos de demissão também podem constituir crime em si. Isso pode ser um abuso de poder, pode ser uma prevaricação. Sim, com certeza. É que 2 pessoas só no país podem denunciar Bolsonaro. Caso ele cometa um crime comum, que é um crime que consta do Código Penal, só quem pode fazer a denúncia é o Procurador-Geral da República. Então, eu, por exemplo, como cidadão, eu posso fazer uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, essa denúncia é encaminhada para o procurador que investiga, e se ele constatar que tem fundamento, ele denuncia, mas eu dependo dele. E esse cara é o Augusto Aras, indicado pelo Bolsonaro.
Ou se ele cometer um crime de responsabilidade, que é um crime ligado à administração, aí você tem que fazer um pedido de impeachment que para na mesa do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, também apoiado pelo Bolsonaro. Ele colocou 3 bilhões de reais na mesa para comprar votos para a eleição do Arthur Lira. Então, as únicas duas pessoas que podem oferecer uma denúncia contra o Bolsonaro são duas pessoas dele. E aí ele apronta o que ele bem entende e fica por isso mesmo, porque você faz a denúncia e isso não vai para lugar nenhum. Olha, como é que ele É justifica assustador. a pobreza no Brasil, a miséria, a fome, as pessoas a comerem ossos, o preço da gasolina? E como é que ele justifica também o facto do Brasil ter passado em 2014 de sétima economia mundial para 12ª? Porque a garantia dele era que com ele havia crescimento económico, com ele havia o fim da corrupção, com ele havia o fim da violência e do crime. Já vimos, a corrupção não vemos que tenha acabado, o crime continua igual. Como é que ele justifica, afinal de contas, a economia não cresce? Cresce a inflação, mas a economia não cresce. Ele conseguiu uma coisa inexplicável. Ele conseguiu seguidores que não têm orgulho dele. Eu gosto do Bolsonaro, mas não é orgulho, é pena, é dó, é compaixão. O apoiador do Bolsonaro é sempre assim: ah, a inflação está alta, mas não é culpa do Bolsonaro, tem inflação no mundo todo. Ah, a Covid matou 600 mil pessoas, mas morreu gente no mundo todo. A Organização Mundial de Saúde errou. A gasolina está alta por causa dos impostos que são estaduais. A culpa é dos governadores. A queimada na Amazônia, a culpa é do Leonardo DiCaprio, que fica mandando dinheiro, e esse pessoal que eles mesmos põem fogo. O satélite que mede está descalibrado. O petróleo que apareceu na Praia do Nordeste, a culpa é da Venezuela. Sempre tem uma desculpa. Ele conseguiu um bando de apoiadores alucinados que têm compaixão por ele, não admiração. Eles não têm orgulho de falar Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo, não. É só compaixão. Nada ele pode fazer, porque o STF não deixa, porque os governadores atrapalham, porque isso aqui não permite, porque essa situação. Sempre há uma desculpa e eles têm compaixão. É uma coisa inédita isso, alguém ter dó de um governante. Nunca tinha visto isso. Agora, com os desmontes todos de educação, do sistema de saúde, os ministros que ele escolheu não têm, ou tem muito apego ao cargo, alguma coisa assim, né? Porque ninguém defende a saúde da população, mas faz tudo para se manter no cargo seguindo a liturgia do Bolsonaro, né? Então, agora, diante de tudo o que foi feito até agora, ainda temos mais um ano pela frente. Você acha que o próximo governo tem alguma chance de reverter isso em tão pouco tempo? Porque a destruição foi muito grande, né, Roberto? Para destruir uma casa, dá para destruir em um dia. Para construir, Sim. Não. Então, para construir o que o Bolsonaro está destruindo em 4 anos, eu não sei quantas décadas talvez leve. Não é algo simples, porque, veja bem, a gente olha hoje para o que virou o Brasil e você fala, quem vai recuperar isso? Tem um ano ainda para destruir. Tem. Ainda tem um ano de destruição. Quer dizer, o Brasil está no fundo do poço e está cavando o poço. O poço, ninguém sabe qual vai ser a profundidade dele daqui a um ano. E que vai ser entregue para o próximo governo. E pior, Bolsonaro não tem escrúpulos. Ele percebendo que ele não vai ser reeleito, ele vai começar a deixar o campo minado para o próximo governo. Ele vai começar a assinar a lei que ele bem entender, vai começar a jogar bomba para o próximo governo. Assim que o Lula assumir, ele começa. Tá vendo? Não era eu o problema? Vocês não queriam fazer churrasco? Não queriam comer, tomar cerveja? Cadê? Por que aconteceu? Ele vai ficar na oposição tacando pedra o tempo todo. Vai levar mais de década e muitas coisas são irreversíveis. Por exemplo, o nosso maior parceiro comercial, nosso maior comprador de produtos industrializados era a Argentina. O Bolsonaro, antes do governo do Alberto Fernandes se eleger, já estava atacando, chamando de bandidos de esquerda. Hoje, o maior parceiro comercial da Argentina é a China. Você acha que se o Lula tomar posse amanhã, eles rasgam os contratos com a China e falam agora vamos comprar do Brasil? Nunca mais.
Esses empregos que foram perdidos por esses acordos que não existem mais, estão irremediavelmente perdidos. Vai ter que ser reconstruído agora para onde que nós vamos exportar, a indústria vai voltar a crescer como, baseado em quê? Tem que se fazer um novo processo, porque muitas perdas são irreversíveis. Mas, e o próprio agronegócio, que estava muito dependente da China, o que é que ele vê agora no governo de Bolsonaro? Estão desesperados. Desesperados, porque principalmente na Europa existe uma consciência maior do cidadão, e quando você não tem responsabilidade ambiental, quando você não cuida das comunidades indígenas, a população pressiona para que não se compre desse país. A China, ela não está nem aí. Se tiver devastação, ela não está nem aí. Mas ela sabe que não pode ficar dependente do Brasil, que pode eleger um outro Bolsonaro daqui para frente. Então, por exemplo, ela já está ensinando como que a Tanzânia pode plantar soja, para ela não ficar dependente da soja brasileira. Ela está procurando outros parceiros ao redor do mundo. O estrago que o Bolsonaro está fazendo é brutal e, em grande parte, irreversível. Ele comprou briga com a Angela Merkel, ele comprou briga com o Macron, ele comprou briga com a Venezuela, com a Argentina, com o Chile, com quem ele pôde, ele comprou briga. Ele chamava o coronavírus de comunavírus, diz que a China fabricou para destruir o mundo. A China quieta no canto dela, nosso maior parceiro comercial. O ministro de Relações Exteriores atacando a China, o filho dele atacando a China, o Weintraub, que é ministro da Educação. O que ele tem a ver com isso? Foi atacar a China. Esse é o cenário de reconstrução agora, que não vai ser fácil, porque nós estamos partindo de um cenário que nós nem sabemos qual vai ser. É difícil até planejar. E as forças que são capazes de se unir ao PT conseguirão uma maioria no Senado e na Câmara dos Deputados para governarem, para que seja possível um governo do Lula sem uma capitulação face àquilo que é vulgarmente chamado Centrão, o PSDB e o MDB. Ou seja, agora assim, a nossa preocupação é fazer deputados e senadores, não é? Precisamos. É porque esse Centrão, ele não foi criado agora. Ele sempre existiu. Eles apoiaram o governo Fernando Henrique, apoiaram o governo Lula, apoiaram o governo Dilma, apoiaram o governo Temer, apoiaram o Bolsonaro e vão apoiar o próximo. O Centrão estava, está e estará. Eles nunca são oposição. O governo que está lá, eles apoiam. Eles não ficam na oposição tentando derrubar. Eles viram uma oportunidade, no caso da Dilma, porque a Operação Lava Jato estava prendendo todos. Eles queriam que a Dilma parasse a Lava Jato e a Dilma não fez o que eles queriam. A Dilma falou, vocês que se virem, eu não vou interferir na Polícia Federal, não vou interferir na corte, não vou fazer nada. Cada um que vire aí com seus problemas. Então eles derrubaram a Dilma, colocaram o Michel Temer, que foi lá e parou tudo. O próprio Michel Temer ia ser preso pela Lava Jato. Então, o Michel Temer, o Jucá, não é? O pessoal estava todo morrendo de medo, não é? Tanto que houve aquela fala, né? Aquela gravação, que se fosse um país sério, aquilo já desmontava o golpe, não é? Nós temos que parar isso, temos que fazer o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, já conversei com os militares e tal, temos que tirar a Dilma, né? Isso tem que parar. Esse é de 2015, esse ano é de 2015. Foi. Então, nesse cenário que a gente tem hoje, o Centrão ele não fica na oposição. O próprio Centrão ele quer abandonar o Bolsonaro para apoiar o Lula. E o Lula vai ter maioria para governar, porque ele já governou com o Centrão e se entendeu. Quem não se entendeu é o Bolsonaro, que queria governar sozinho, porque ele era contra a velha política, e quando ele estava às portas de um impeachment, para salvar o pescoço da guilhotina, ele foi lá e deu para o Centrão tudo que o Centrão queria.